Boa tarde, irmão, irmã, frater e soror. Vamos começar mais um programa Bíblia e Misticismo, né? Hoje comigo novamente, né, Mariano Soutis, aí autor de mais de 40 livros, são 6 ou 7 sobre a Bíblia, comentários, estudos, esoterismo, misticismo, gnose, né? E outras temáticas, teologia também, né? Alguma temática a mais. Hoje vamos continuar nosso programa discutindo a questão da Bíblia no modo geral, né? Sua visão de mundo e alguma coisa ali sobre carta Epístola aos Romanos, né? Algumas opiniões de Paulo sobre o que é a carne, né? E sobre o que é espírito também, né? De um modo geral. Então pode rodar a vinheta que a gente continua. Então, pessoal, hoje eu fiz um programa, né, baseado novamente em Edward Maitland, né? Ou Maitland, sobre algumas interpretações do livro dele chamado A Bíblia, né, o relato da própria Bíblia sobre ela si mesma, né? Que não é um texto de teologia, é um texto esotérico, apesar do título, né? Eu vejo muito esse Bíblia por si mesmo na sola escritura da teologia protestante, né? Mas aqui a gente está falando de mística e esoterismo, né? Então, nesse livro, o Maitland, né, ele fala que a Bíblia, né, ela foi escrita por místicos e para místicos, né? Então, quando se usa a Bíblia, por exemplo, uma linguagem materialista ou mesmo literalista, né? Aí está fora do sentido da própria Bíblia, né? Está fora do sentido que para ela é oculto e espiritual, né? Até uma escola que eu fiz faz uns anos atrás me perguntou: o que significa determinada coisa sobre o sentido espiritual, né? Isso devia ser perguntado a todo cristão, a todo crente ou a todo religioso, né? Para ele deixar de ficar se preocupando, por exemplo, com a arqueologia bíblica, com o que a Bíblia diz ou não diz, com, né, gramática da Bíblia, língua, ou sei lá mais o que, né? Então ele fica muito nesse mundo, no material. E a Bíblia está se referindo ao mundo espiritual. Né? O sentido é oculto. O sentido é espiritual. Né? E é um sentido também que resolve, então, Deus não só fora de nós, mas o Deus interno. Né? O Deus interno. Então a gente vê que a Bíblia, quando ela fala em Deus, né, ela fala de várias formas sobre anjos, coluna de fogo, né, sarça ardente, né? A própria montanha lá de Moshe, né, de Moisés. Então a Bíblia é panteísta, ela vê Deus em todo lugar, né? Não é uma situação só de Deus no céu ou Deus longe, né? Ele aparece lá em anjos, aparece próximo, aparece na Arca da Aliança, aparece, né, Santo dos Santos. Deus ele aparece em todo lugar, né? Então né, o buscador ali, o iniciado, né, ele vai ver que o Deus acaba ficando até dentro dele, né? Deus está próximo da gente, não é longe, né? Porque às vezes as pessoas religiosas falam, não, no futuro Deus vai resolver tudo. No futuro Deus vai voltar, né? Segunda vinda de Cristo que seja, né? Não, Deus ele tá, né? A segunda vinda ela vai dentro de nós também. O reino de Deus está dentro de nós também, né? Então o sentido esotérico é muito disso. Né? Então ele chega a nível de agnose, né? Nível do conhecimento. Não conhecimento espiritual, né? Simplesmente uma agnose intelectual, né, pessoal? Né? Uma das situações dessa gnose é sobre a ressurreição. A ressurreição é uma alquimia superior, né? Então é uma transformação nossa mesmo. Não é só simplesmente vida além da morte, ou viver e não viver, né? Não é isso, né? A ressurreição, ela tem um sentido, uma nova natureza, por isso uma alquimia, né? Como se fosse transformar lá um elemento em outro, né? Aquela questão de produzir ouro abaixo base de outros elementos, as situações da alquimia, né? A pedra bruta que acaba ou a matéria bruta que está se transformando na pedra filosofal, né? Aquela pedra vermelha e tudo mais. Segundo esse autor, né, não é minha opinião, pessoal, estou falando desse autor aqui, do Maitland, né? Não, mas a Mariana está falando uma de coisa lá contra não sei quem, daí vem alguém da religião aqui vai perguntar, não, está perseguindo a religião. Não, estou falando da opinião desse autor, né, que ele era
antes da teosofia, né? Eles escreveram isso aqui antes da sociedade teosófica, né? Então já tinha um sentido esotérico, teosófico antes da teosofia, né? Então aqui está mais, não, pelo menos da sociedade teosófica, né? E daí ele fala também na situação dos literalistas, né? Que na verdade são os materialistas. Porque quando ele escreveu esse livro, né? Esse relato da própria Bíblia sobre si mesmo era numa revista de agnósticos. Porque esses agnósticos, eles combatiam o ridículo, muitas vezes, que era a interpretação da Bíblia. Né? Principalmente a leitura literal da Bíblia. Né? Que você pode pegar lá peixe de Jonas, é, Leviatã, Adão e Eva, né, conversando com a serpente. O literal vai levar a grandes erros, né? E daí ele tentou reconstruir, tirar esse véu da Bíblia, né? Reconstruir no sentido da própria Bíblia, que tem um sentido mesmo espiritual, né? Sentido místico dos místicos. Os profetas eram místicos, Moisés era místico, né? Noé, Enoque, Melquisedeque, não precisa nem falar, é todos místicos, né? Ezequiel, nossa, Ezequiel é do ponta a ponta místico, João, né? Apocalipse, são textos místicos. Né? Então, quando você quer fazer uma leitura desses textos materialista, ou somente religiosa, muitas vezes também materialista, aí você se confunde, né? A ponto de querer guardar ossos de pessoas, a ponto de ficar se preocupando com o corpo, né? Se vai ser cremado ou não, e situações que não tem nada a ver. A Bíblia está falando de situações espirituais, né? Então, e mais internas, e são aqui e agora, né? É agora, a Bíblia é agora, né? E essa gnose é um conhecimento superior e agora, né? Então nós estamos revelando aí Cristo interno, revelando o reino, né, de sabedoria, revelando a nova aliança, revelando a regeneração, revelando a revelação, né? Salvação, tudo isso é agora, né? Quando fica se procurando, por exemplo, futuro, daí as pessoas inventam guerras, inventam crimes e depois pedem perdão e no além eu vou encontrar o perdão de Deus, né? Esse tipo de comportamento não é muito o que a Bíblia indica, né? Falando sobre Deus, não vai ser nesse programa hoje, porque é um tema complicado e muito filosófico, né? Ele fala da substância, faltou acento aí, né? O uno ali, né? Deus antes da criação, né? Que seria um Deus ali estático, né? Que a gente não conhece nada, né? Vamos dizer o Ein Sof lá da Cabala, né? Ein Sof Hour e tudo. A gente não conhece nada do Deus antes da criação, a gente conhece no dinâmico, na criação já, né? E essa criação, o dinâmico, é da segunda, é na pessoa, né, no Filho, né, e entra o Cristo, né, entre o segundo, o terceiro Logos, né. E no meio disso tudo tem os Elohim, né, que são 7 ali, né, as hierarquias, né, que também tem as 12, né, sétimo raio e outras situações. Então, esses 7, os Elohim, né, que daí eles emanam espíritos planetários, emanam arcanjos, arcontes e vai embora. Todos aqueles grupos de espíritos, né, anjos e espiritual que nos acaba chegando até a matéria, chegando ao nosso cuidado, chegando à evolução, ao trabalho espiritual, né? Então, Deus aqui, enquanto substância, enquanto uno, enquanto númeno, né? Ele vai antes trabalhando em tudo que vira fenômeno depois, né? Então, ele trabalha uma substância, trabalha lá no éter, né? Trabalha primeiro a questão etérica, a questão espiritual, para depois aquilo ser gerado numa matéria, né? Ser transformado, né? Mas a substância também é espírito, então isso que é interessante. O espírito também é matéria, né? A matéria é uma forma de espírito, né? Uma forma do espírito, né? Num outro nível, claro, mas ele faz parte dessa substância que é Deus também. Né? Então, quando vamos pensar a filosofia lá, o Spinoza fala de uma substância que tem na natureza, ele está falando isso aqui, ele está falando de uma substância que parece física para ele, mas é metafísica, né? Chega lá no Uno, chega lá em Deus até antes da criação, né? Antes do que a gente conhece como criação. Então, esse sentido da Bíblia, né, é muito além, por isso que não é uma coisa contra um sentido literal, não, um sentido literal a gente tem que conhecer, a gente tem que saber gramática, a gente tem que saber a língua, né, de saber a versão da Bíblia que a gente está lendo, fazer comparativos, estudos teológicos são interessantes, só que eles não são o sentido da Bíblia, o sentido da Bíblia mesmo é espiritual, né, e é um sentido espiritual mesmo místico, né,
Né? Por isso que lá Paulo fala lá nas cartas aos Romanos, ó, né? Uma questão é a carne, outra coisa é o espírito. Uma coisa é o espírito de Cristo, né? Que está todo mundo salvo, já está resolvido em Cristo, né? Ó, o desejo da carne é inimigo de Deus, já que não se submete à lei de Deus. Aí ele fala carne é a letra, né? É o literal. É o material, é a visão material das escrituras, visão material de Deus. Né? Essa é a carne que Paulo está falando. Ele não está falando só do corpo. O corpo também tem um sentido ali útil, sim, né, para o nosso espírito, mas o espiritual vai além. Mas aí o sentido materialista, né, que seria aí o mal, né? Depois, no programa passado eu falei que o mal seria aí as bestas do Apocalipse, todas aquelas referências que seriam esse sentido materialista de mundo. Nós nunca tivemos num mundo tão materialista como hoje, né? Então a gente está praticamente uma destruição do divino, né? Uma destruição da metafísica, uma destruição do espiritual, da alma, né? E as referências da Bíblia, quando fala em Eva, quando fala em mulheres, ele está falando da nossa alma, né? Ele não está falando de uma mulher, né? Então, outro sentido que aqui o Maitland, né? O Maitland acaba comentando. E vários outros que o livro ainda não fiz o estudo inteiro, né? Estou aí nos 30, 40% do livro, mas depois que eu fizer um próximo programa eu falo de mais detalhes, né? E baseado em Kingsford também, né? Naquela senhora da teosofia que tem um livro de interpretação da Bíblia. Então, o que para eles importa é que uma Bíblia como interpretação, né? Nela mesma, né? No sentido esotérico, espiritual, místico, conforme os autores, né? Que não eram os autores, eles não eram teólogos, né? Como a gente vê hoje, né? O teólogo que estuda línguas e tudo. Não, eles queriam ter uma experiência espiritual e colocavam aquilo num texto, ou algum dava do testemunho, e o testemunho virou evangelho, né? Né? Então a Bíblia tem muito sentido. Na tradição oral, principalmente, depois foi transformada em escrita, né? Foi transformada, né? Escrita direto. Né? Então quem faz aí uma lei da nova aliança é confuso, né? Tem que ter todo esse contexto hermenêutica, né? E assim vai. Tá bom, irmãos? Essa foi mais uma reflexão nossa sobre a Bíblia, né? Em Bíblia e Misticismo. Confiro meus livros lá na Clube de Autores, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, né? Alguns dá para baixar até pela internet, tem trechos dos livros. Para quem quer o livro de papel, por isso que eu tô falando, né? Para comprar na Clube de Autores. Aproveita as ofertas, agora no Natal deve ter alguma, né? E continuem vendo meus vídeos, meus blogs. Meu blog também é bibliamisticismo.blogspot, né? .com.br. E outros materiais que eu tenho aí também, né? A gente fala sobre mística e sobre o sentido espiritual de tudo isso aqui, das escrituras, né? Não só a Bíblia, nós podemos pegar aí Zenda Avesta, o Upanishads, Tao Te Ching, né? Todos eles têm sentidos espirituais e místicos, né? As pessoas que transformarem no sentido meramente filosófico, meramente material ou meramente moral, né? Que também é um desrespeito. Tá bom, irmãos? Até o próximo programa. Bom descanso, boas férias, né? Boas festas, né? Logo Natal para todos aí. Feliz Natal. E até o próximo programa em Misticismo.